Marcos capítulo 3, na verdade, versículo 28. Todos acharam? Sim. Então a minha Bíblia diz, em verdade. A de todo mundo começa com em verdade, hein? Em verdade, que os adolescentes falam, eu de rocha. De fato, falo a verdade com vocês, de rocha. Vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Bom, gente, nós começamos com esse texto. Vamos tentar não entrar no assunto que toda vez que alguém lê esse texto, ele tem vontade de entrar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas não é disso que a gente quer falar aqui hoje à noite. Não é sobre isso que nós queremos meditar. Mas passa sobre isso de maneira bem rápida. Porque naquela situação, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, e aí os entendidos do assunto, os entendidos da lei, falaram, ó, esse cara está expulsando o demônio porque ele também é um demônio, está expulsando isso pelo moral dos demônios. Mas quem estava falando isso era quem tinha o conhecimento bíblico, teológico da época, eram os doutores da lei, os escribas, eram os homens que sabiam quem era Jesus. Aí Jesus chega e solta essa advertência, ao mesmo tempo carinhosa e ao mesmo tempo rígida e até debochada. Porque ele fala assim, olha, as pessoas estão livres para cometerem seus pecados e blasfêmias. As pessoas falam besteira demais, a gente fala muita besteira, a gente faz muita porcaria. Porque a gente não peca, a gente é pecado. Nós somos pecado. E aí Jesus chega e fala, as pessoas vão pecar, elas vão cometer as suas loucuras, praticar as suas blasfêmias, e de todos os pecados elas serão perdoadas. Mas aquela pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, essa não terá perdão. E lá em Mateus vai dizer, Mateus 12, versículo 30, falando no mesmo episódio, não vai ter perdão nem nesta vida, nem na porvir. E aqui está dizendo, não vai ter perdão eternamente. Aí nós temos uma parte que é grave, que existe então um pecado que é imperdoável. E esse pecado que é imperdoável, embora muita gente leia isso e já começa a ficar neurótico, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu pensei besteira sobre Deus. Tem pessoas com opressões malignas, já passaram por essa experiência, elas xingam palavrão com Deus em suas mentes. Né? Tem aquele adolescente metaleiro que passa ali na rua, Jesus! Ele solta um C com alho lá, né? Aí, blasfemou, é blasfêmia, mas ainda não é contra o Espírito Santo. Uma pessoa que está endemoniada, ainda que ela tenha pensamentos malignos, indignos sobre Deus, ela está fazendo isso sob pressão demoníaca. É só você observar com quem Jesus estava falando que você já vai entendendo o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É pessoas que jamais ficariam endemoniadas, porque elas já tinham se tornado o próprio demônio. Quando é que a gente se torna o próprio demônio? Quando você tem intimidade com Deus, sabe quem era aquele cara que expulsou o demônio, que ele não era não foi o nome do maioral que ele expulsou. Eles estudaram, eles sabiam que ele era o Filho de Deus. João vai dizer, eles sabiam que Jesus era, mas o mataram por inveja. Assim, a gente não pode deixar o nosso reino na mão desse cara. A gente sabe que ele é bom, né? A gente sabe que ele é correto, mas a gente vai ter que tirar. A lei diz assim, eles se escondiam atrás da lei. E logo vocês veem que a lei, seja a de Israel, a lei dos dias de Jesus e a lei brasileira, ela é tão correta quanto às vezes corrupta. Tanto é que todas as coisas horríveis que você vai ver ali no campo da política e da economia são todos tão legítimos quanto corruptos, corrompidos. Mas está tudo dentro da legalidade. Né? E essa gente cínica que conhece a Deus, é acerca dessas pessoas que Jesus fala, vocês, se morrerem nessa condição, não terão perdão, nem nessa vida, nem na porvir. Jesus não está dizendo isso em outros momentos. Lá em Mateus capítulo 7 tem aquela passagem que todos nós conhecemos, quando ele fala assim, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, ele já começa primeiro, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. Vai ter gente que além de dizer Senhor, Senhor, já fala Senhor, em teu nome expulsamos
expulsamos demônios. Eles não estão falando mentira, expulsaram demônios mesmo. Mas eles blasfemaram contra o Espírito Santo, por quê? Eles pegaram a manha de lidar com demônios. Uma outra maneira de denunciar os blasfêmios contra o Espírito Santo, a outros vão falar assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos. É verdade. Aliás, profetizaram segundo aquilo que eles entendem de profecia, porque a palavra profética é isso. Você olha assim: olha, o seu problema vai ser resolvido, porque eu suponho que eu sou um pregador, então eu posso falar o que eu quiser, que é Deus que está falando. O que é uma grande mentira. Então nós profetizamos, não é que nós profetizamos, não, nós proferimos aquilo que gostaríamos de proferir. Ele vai falar: verdade, profetizou. E teve até gente que ficou edificado com aquela coisa que você sabe que é mentira. Mas como eu sou Deus, eu passei por cima de você e abracei a dona Zéfira, que estava lá toda devota a você, mas eu recebi o culto dela. Mas você, eu não te conheço. E outra turma vai chegando assim: então nós fizemos muitos milagres. E eu falo: verdade, fizeram muitos milagres. Tudo coletivista. Porque milagre está acontecendo agora enquanto a gente está aqui. Eu não acho que Deus está ressuscitando um monte de velhinho em pé na cova lá nas UTIs dos hospitais. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O adolescente que passou lá e está blasfemando, tá, mas ainda não é contra o Espírito Santo, porque ele está falando mal de quem ele não conhece. Né? Muita gente aqui antes de aceitar Jesus falou muitas besteiras com Deus. Por quê? Estava falando com e de quem não conhecia. Eu acho que Deus é meio maldoso, não sei não. Sabe que eu sou. As pessoas reclamam. Mas ainda estavam blasfemando contra aquele que não conheciam. E quando conhece, primeiro vem: meu Deus, me perdoa, e já está perdoado. O versículo está dizendo: os homens prosperem as suas blasfêmias e pecados, de todos serão perdoados. De menos essa turma que me conhece, sabe quem eu sou, mas constrói todo um castelo no meu nome. Esse aí não vai ser perdoado nem aqui e nem lá. E agora é que eu vou entrar no assunto que eu estou querendo entrar. Porque Jesus aí está dizendo uma coisa que está implícita. Mas não é porque ela está implícita que ela não está sendo dita. Jesus está dizendo: para todos os pecados, menos um. Há possibilidade de perdão, se não aqui, na eternidade. Há possibilidade de perdão. E aqui, eu estou falando para pessoas que só terão seus pecados perdoados aqui. Por isso que você está aqui. Você foi alcançado pela salvação. Você está entendendo o Evangelho aqui agora. Mas de repente você tem aquele parente, por exemplo, que ele conhece a Jesus e ele não consegue se converter. Você está vendo que é uma pessoa boa. Ele vai: não, mas teve todas as chances. Chances é o que a gente vê. Mas existem processos internos acerca dos quais você nunca vai entender. Que tem gente que vai morrer chorando, vai morrer penando, mas vai morrer na sarjeta cheia de cachaça. Ainda sendo mal falado pelos outros. Isso aí morreu cedo porque não tinha jeito não. Mas ele enchia o fígado de cachaça, que é o fígado de sorvete. Aí Jesus meio que está dizendo: para ele haverá perdão. Porque quem morreu de cachaça, morreu até cedo porque morreu de cachaça. Mas não blasfemou contra o Espírito Santo. Ou alguém que vai dizer que Jesus não está dizendo isso implicitamente. Está dizendo: de todo pecado e blasfêmia que cometer, serão perdoados eternamente. Mas acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesta vida, nem na vindoura. Mas para que você vai falar isso, aquilo com a gente? Você está querendo afrouxar o caminho? Não, porque estreita é a porta. E você está aqui porque você foi agraciado e preparado por Deus para entrar pela porta estreita. Agora, o nosso Evangelho, como diria o apóstolo Paulo, ele não é constituído de palavras, mas de poder. Agora, o que é poder também não é o que você entende pela palavra poder. O poder significa o mistério do amor de Deus, que te salvou da bebida, da droga, da cachaça, do adultério, de tudo aquilo que te preocupa moralmente. Mas que por algum motivo que você desconhece, ele deixou que outros fossem. Mas acerca desses que se foram, ele diz: há chance de perdão. Eu não tenho nem como morrer na desgraça.
Porque eu conheço a Deus o suficiente para não largá-lo. Mas eu tenho de reconhecer que algumas pessoas, por motivos que eu não conheço, que eu não tenho a licença para ficar moralizando Deus acerca do que Ele fez ou não fez, mas são pessoas que, se foi Deus que não a salvou, é porque Deus tem outros meios de salvá-la. E a gente vai logo criando aquelas teorias dos que Deus elegeu para ser salvo, dos que Deus elegeu para ser perdido. Deus não elegeu ninguém para ser perdido. Ah, mas e esses que morreram perdidos? Jesus também falou deles de alguma maneira. E vou te contar. Nós temos, para não ir muito longe, vou falar deles daqui a pouco, nós vamos falar de uma coisa que Jesus falou pessoalmente. Ele disse que tinha um mendigo. É o tipo de gente que você olha assim, o judeu olhava para o mendigo, os judeus, os cristãos olham para o mendigo e falam assim, ah, isso aí está perdido. Mas Deus está olhando aquilo tudo. E ele foi salvo. Está vendo? Ele não blasfemou contra o Espírito Santo, ele estava lá no seio de Abraão. E o rico, que era uma boa moral, próspero, de acordo com a teoria do Max Weber, tinha família, propriedade e riquezas. Jesus só morreu e foi lá no Hades, pediu o anjo que deixasse pelo menos Lázaro molhar a sua boca, um pouquinho de água, porque estava muito ruim. Aí Jesus mostrando, cuidado com a imagem, que a imagem é a nossa perdição. Isso só para você entender que eu não estou aqui tirando deduções do nada. Agora, o que eu queria fazer uma viagem com você é de um grupo de pessoas, e esse grupo é grande, que não blasfemou contra o Espírito Santo, mas que foram todos, talvez até dentro da lógica dos escritores da Bíblia, todos perdidos. Era gente que já nascia amaldiçoada. Aí nós estamos aqui aprendendo sobre o amor de Deus, mas antes de a gente aprender sobre o amor de Deus, a gente tem que amar a Deus até naquilo que a gente tem receios acerca dele. E tem uns textos nas Escrituras, e nos últimos domingos a gente tem falado um pouco desse assunto, e logo nós vamos mudar de assunto, mas tem um grupo de textos das Escrituras que você fala assim, vim para adorar, mas assim não. Fizeram uma pesquisa aí, descobriram que na Bíblia Deus matou 30 mil pessoas, e Satanás matou só 3 mil. Aí lançaram lá no site, geralmente esses sites tipo Ateia, na faculdade a gente ouvia muito isso, né? O Deus da Bíblia matou 30 mil pessoas contra 3 mil de Satanás. Quem é mais assassino aí? Né? Que são as pessoas que avaliam Deus de acordo com as suas morais. Porque Deus poderia ter matado 30 mil, não, 30 milhões, 10 bilhões que fossem. Deus não mata. Ele é Deus, Ele é o autor da vida, então se Ele resolver tirar a vida de 10 bilhões, você pode ter certeza, o amor dele está envolvido nisso até no talo. Porque Ele deu a vida, Ele tira. O problema é quando Ele faz isso em parceria com as limitações perceptivas das pessoas, porque as pessoas são muito arrogantes, mas quando Deus entra na história, elas falam, mas Deus podia esclarecer as coisas para a gente. Ah, Deus podia, vem cá, ensinar para as pessoas as coisas. Gente, Deus criou o ser humano é inteligente. O ser humano inventou um negócio que eu vou fazer de tudo para não andar nele, mas é um negócio impressionante, o tal do avião. Porque você já viu que algo mais pesado do que aquilo? Boeing, sei lá o nome desses negócios modernos aí. Um bicho pesado que ainda carrega mais outros tantos quilos. E aquela coisa voa. Quando cai é uma tragédia, mas geralmente não cai, voa. E aí, pessoas que criaram essa coisa querem que Deus as trate como bebezinhos cósmicos. Deus, eu sou esse ser humano horroroso porque o Senhor nunca me informou nada. Deus não tem dó de quem faz a mulher. Deus não tem dó de quem constrói bomba atômica. Deus não tem dó de quem inventa até mosquito turbinado. Né? Não sei se você sabe, os homens mudam climas. Os homens mudam estações. Os homens são terríveis. Claro que boa parte disso eles não fazem isso sozinhos, fazem isso com poderes, né? Daí que a palavra cultura tem sempre essas duas ligações. Vem de cultivo da transformação constante da natureza misturado com culto. O primeiro ato de cultura no planeta foi consultando entidades. E Gênesis 6 mostra muito bem isso, né? E os anjos perceberam que eles podiam entrar em contato com os homens através das mulheres. E aí o texto escreve
é escrito da maneira que aquele povo lá pode suportar. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si e com elas tiveram filhos que se tornaram gigantes. Mas essa linguagem que eu codificar está dizendo assim, como os homens invocavam as entidades desceram aqui e ensinaram um monte de coisa. Ensinaram a caça, a guerra, a engenharia. E você vê isso muito nas religiões. Às vezes até nas religiões cristãs, porque quem anda com Jesus acaba sendo exposto ao dia a dia. Você vai viver desempregos, vai viver os estresses da falta de trabalho ou do excesso de trabalho. Mas algumas pessoas entendem que não, que Jesus é um santinho de barro que vai te dar um emprego e vai arrancar a vaga do ímpio para te dar. E que Jesus não vai deixar ninguém desempregado, não. Ele até não deixa, mas ele vai deixar você sentir a realidade como ela é. Porque a realidade é essa, a realidade que nós construímos para nós mesmos. É uma tragédia quando você vê até pessoas que já nascem sendo sofridas pela sociedade promovendo o sofrimento. Tem um vereador em São Paulo que ele carrega em si toda a marca do sofrimento histórico, porque ele é negro, cabelo bem black power, mas ele se elegeu para acabar com todas as políticas públicas que a gente construiu ao longo dos anos no Brasil. Ele começou por São Paulo, mas ele tem pretensões maiores, um tal de Fernando Holliday. Aí, nós vamos ler aqui um trecho de um pessoal que não vacinou contra o Espírito Santo, mas que nós aprendemos que eles nasceram como geração maldita, nasceram como geração perversa. Está lá no livro de Josué, no capítulo 2, para falar disso aqui, vou tentar ser objetivo, vou até ler para eu não me esquecer, para eu não viajar muito. Josué capítulo 2, versículo 9, diz assim, aqui é o episódio da queda das muralhas de Jericó. Nós sabemos que Josué é um livro conhecido, onde talvez é o primeiro livro onde Deus é chamado do Senhor da Guerra. Né? Jeová é o varão de guerra. E teve todo um contexto para ele ser o varão de guerra. Eu, particularmente, não sirvo varão de guerra que sirva para matar outras pessoas. Mas teve um momento na história da humanidade que o varão de guerra era aquele que se levantava para defender o seu povo. Deste povo aqui, por exemplo. Só que tem coisas que, quando a gente... Eu acho que existem músicas que são louvores, mas elas são meio perigosas de ser cantadas em público, porque eu me assustaria se eu não conhecesse nada de Deus e entrasse na igreja de domingo à noite e aquele tanto de gente muito doidona cantando: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. O que está acontecendo aqui, mano? Está viajado. Eu acho que eu fui meio hoje. Porque esse povo está feliz, porque eles perseguiram os inimigos, alcançaram, consumiram, atravessaram. Isso é um salmo de Davi. Meu Deus, como é que o cara faz essa música? Que ela tem o seu valor. Eu posso cantar isso na minha intimidade com Deus. Se eu estou atribuindo isso a inimigos invisíveis. Porque o diabo é mau. Só quem já sentiu o bafo dele sabe que ele não presta. E acerca dele você pode cantar o versículo, porque você é muito rabugento mesmo. O diabo é terrível. Das muitas histórias que eu poderia contar para vocês, ele quase mata a minha menina mais nova recém-nascida, passou a tela daquele neném bonito, e uma semana a menina estava seca. E aí Deus nos acudiu, mandou uma pessoa falar com a gente que ela estava assim, porque alguém que não tinha uma filha ficou com raiva da gente ter duas. E deu um macacãozinho rosa para ela de presente para secar ela. Ai, Deus deixou a macumba pegar? Claro que não, ela está viva, já está com 15 anos. Mas ele deixou a macumba aí até certo ponto para a gente ver que o diabo é mau mesmo, ele é ruim, não presta. Aí nesse contexto você fala, sobrou o diabo. Porque ela vai usar o macacão e ela vai crescer e você não matou, não secou o que você queria. Né? Porque o bicho é mau. Agora, você cantar isso no culto público, promover inimizades e orando a Deus para Deus tirar o emprego de alguém para te dar, isso é coisa de... Isso é a verdadeira macumba. Não é a religião afro, né? Aí, Josué 2,9, nesse contexto da destruição de Jericó, a prostituta Raabe fez o seguinte, 2 versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse:
Olha a prostituta Raabe de Jericó, descendente de Cananeu. Está dizendo: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Jericó ficou paralisada. Está chegando o povo aí que deixou o faraó na mão, abriu o mar vermelho, e agora estão apavorados. Ninguém precisa matar a gente, nós vamos morrer de susto mesmo. Estão desmaiados. Por quê? Porque temos ouvido, versículo 10, que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, quer dizer, só de saber a notícia, desmaiou-vos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Como é que Jericó foi destruída? Com o Senhor da guerra, que adora uma arma, tipo Trump, né? Você vê que não tem nada a ver com isso. Que as instruções foram: vocês vão dar uma volta na cidade durante 7 dias. E olha a cena de terror. Porque tanto de crente cantando ao redor da cidade, o povo já estava desmaiado lá no capítulo 2. No capítulo 6, aquela crentalhada andando em volta da cidade, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e diz que a organização é mais ou menos assim: os homens de guerra na frente, os sacerdotes com trombetas e o povo atrás cantando. Fizeram isso 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, a instrução é que eles iriam cantar. Eles foram instruídos acerca disso. Vocês vão dar 7 voltas nesse último dia. E quando chegar a 7ª volta, as muralhas da cidade vão ruir. E aí, está na mão. Ou seja, nesse caso aqui, a instrução vinha lá de Êxodo, do Levítico. A instrução era que dos territórios cananeus, e Jericó era um desses territórios, quando Deus entregar isso para vocês, a instrução é: tudo que for fôlego de vida será morto. Agora, prata, ouro, bronze, vocês vão trazer tudo, porque nós vamos reprocessar isso. Geralmente ia para o santuário, para o tesouro, para uma série de coisas. Agora, ser vivo, todos tinham que ser exterminados. Isso é a coisa como chegou para a gente. Porque quando você vai ler os textos de Josué, de Juízes, das crônicas, das guerras de Davi, geralmente você já dava espadada no cara porque ele já estava morto. Geralmente quando as coisas eram feitas seguindo as instruções que Deus dava por confiança em Deus, você vai ver no próprio livro de Josué, que teve uma das cidades que eles destruíram, que antes do povo chegou lá, diz que caiu sobre eles uma chuva de pedra, ou seja, eles não foram mortos por mãos humanas de israelitas, eles foram mortos por intervenção sobrenatural. E aí, se alguém for lá e enfiou a espada, ou fazer aquelas palhaçadas que eles faziam, de pegar a cabeça e pendurar para dar sinal de vitória, já estavam mortos, eles não precisavam matar ninguém. Essa é que é a grande verdade do Senhor da guerra. Porque o Senhor da guerra, como ele é também o autor da vida, ele tem o poder de tirar a vida. Sobre se eu precisava matar ou não, primeiro, quem fazia isso com toda a fé não precisava matar ninguém. Aí eu vou deixar para o seu exercício pessoal, vá ler Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que você vai ver que as guerras feitas no nome do Senhor, matar era a última coisa que eles de fato praticavam. Porque você vai ver, quando acontecia a mortandade, às vezes as pessoas se matavam, as pessoas das cidades é que se matavam entre si. Tão confusas que elas eram. Mas por que domingo à noite, num culto que poderia ser devocional, a gente quer se atrever a pensar um pouquinho nessas questões? Por algumas questões que eu quero que você pense, para a gente ir fundo, compreendendo o amor de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar desse amor que matou. Primeiro, é que a humanidade é a humanidade. E porém entrar nesse detalhe que eu já falei aqui do vereador paulista, Fernando Holliday, né? Você vê que um cara com condições ele faz isso. O nosso querido presidente do Legislativo, presidente do Senado Federal, por consequência do Congresso, ele é um coronel,
poderoso, dono de empresas de segurança, que vive do dinheiro público, mas ele fica ali tomando decisões que vai garantir os seus bens eternamente. E se você for olhar a sua história individual, nós todos aqui conhecemos pessoas que são extremamente sofridas, mas ao mesmo tempo são pessoas extremamente empedradas, ruins, miseráveis. Então assim, cara, eu já ocupei situações que até me desestruturaram como pessoa, mas depois que você arrebenta toda a sua vida para ajudar aquela pessoa, aí Deus olha para você e fala assim, e aí? E aí? O que deu a sua dó? Porque Deus dava ordem para esse povo aqui. Vocês não terão dó, não deixem ninguém com vida. Quando Deus fala assim, não é quando o Trump fala, nem quando eu fiquei doido. Gente, Deus nos elegeu para matar o povo ali. Na verdade, isso nem acontece mais. Isso pode acontecer em situações muito específicas, por exemplo, pode ser que no nazismo, se Deus quisesse, ele levantaria alguém para matar o Hitler. Porque, em vez de você ficar falando em matar, não mata, matar nunca. Meu filho, tem um Hitler que de 1939 a 1945 ele já tinha matado só de judeus 6 milhões. Só judeu. Eles não contaram tanto de africano, de homossexuais, de mulheres escravas. O cara saiu matando, mas só de judeu foram só 6 milhões. Num contexto desse, Deus pode levantar um cara para matar ele. Porque um Hitler morto é menos 6 milhões de judeus massacrados. Então não adianta moralizar que Deus mandou matar ou não mandou. Você vê, por exemplo, vamos pegar os sistemas humanos. Aqui com a humanidade é a humanidade. Sistemas humanos. Sistema econômico. O que é capitalismo? O capitalismo se orgulha porque ele não matou não sei quantas pessoas como os comunistas. Então o capitalismo não mata, porque o capitalismo mata a prestação. A maioria de nós aqui que estamos no sistema capitalista vamos viver menos por causa do sistema capitalista. Estamos prestes a nunca mais nos aposentar por causa do sistema capitalista. Que as mega empresas do Brasil que devem a Previdência não vão pagar, e o Temer fez um acordo com ela que vai arrancar do pobre. E aí o pobre vai aposentar com 65 anos. Geralmente o pobre não chega aos 65 anos. Quando chega aos 65 anos, ele chega assim. Ele não vai usufruir da aposentadoria dele. Porque ele vai morrer em algum hospital do SUS. Mas esse mesmo homem que vai chegar aos 65 assim, ele se orgulha porque capitalista não mata. Capitalista não mata não. A natureza geme e suporta todas as afrontas, com todos os massacres de animais, aves, pessoas, comércio, prostituição, tudo quanto é coisa, mas o capitalismo não mata. Não. A única diferença é aquela morte lenta, que ainda vai fazendo você ficar imbecilizado, se sentindo culpado pela sua morte. Mas a pessoa se sente culpada porque não conseguiu amar, porque não conseguiu trabalhar, porque perdeu o emprego cedo. Não, gente, isso é todo um sistema adoecido que te dobra. Deus não discute com você o sistema, mas você como ser humano pode procurar aprender a tirar da sociologia, que ninguém mais fica sabendo disso, né? Você dizer isso para os alunos, você acaba criando uma revolta em alguns, uma revolução em outros. Não, a gente vai fazer uma coisa contra isso, mas agora eles calaram todo mundo e o sistema que não mata ninguém vai continuar matando. Capitalista. Mas nós estamos falando do ser humano. O sistema socialista, você pode ir ali em Cuba, que você vai ver. A vida da população está garantida e há essas acusações aí de que os Castros têm uma ilha paradisíaca, poderosa com o dinheiro do povo. Então, o socialismo, querendo resolver o problema da humanidade, acaba deixando o Estado muito forte, dinheiro para poucas pessoas, mas eles acabam deixando a população meio que nivelada. Vai ficar muito claro que eu não estou aqui defendendo o sistema, não estou dizendo o que é o ser humano. Aí tem os sistemas anarquistas. Aí você vai no sistema anarquista, ninguém tem lei. Mas sempre tem aquele cara que é mais esperto, então como ninguém tem lei, ele também se acha na lei e no direito de ter as mulheres que ele quiser. Aí você junta isso um pouquinho com paz e amor e está de boa. Então todo mundo na paz e amor, mas tem gente que tem uma paz mais esperta e um amor mais safado do que os outros, fica por isso. Mas vamos falar também dos sistemas políticos. Ditadura mata descaradamente. E democracia mata. Tem vereadores aqui em Belo Horizonte que a coisa é preta no preto. Porque ele nunca vai deixar de se eleger, porque ele pega um dinheirinho que era para pagar uma pessoa na Câmara Municipal
um salário de 8.500, ele pega aquele 8.500 e transforma em tanto de pequenos salários de R$200. Tá, e ele banca aquela família e diz: isso aqui é para você votar em mim. Esse cara nunca perde. Já perceberam que o vereador do Belo Horizonte Preto, ele nunca perde nenhuma eleição? Nunca perde nenhuma eleição, mas ele também não faz nada. Mas por que ele nunca perde? Porque ele tem um público lá. Mas não é ele tão não. Então, o tal de Cássio Cunha Lima, senador, que já foi pego com 30 mil cheques que ele passou para o pessoal, mas ele agora é o vice-presidente do Senado. E ainda tem, ele está falando mal da autoridade. Que autoridade? Eu pago o salário dele. Falo mal mesmo. Eu não posso falar mal de uma autoridade instituída por Deus. A autoridade negociada entre nós, que foi para lá com voto e que foi para lá com corrupção, que eu tenho o poder de tirar, é para ser contestado. É assim o mundo dos humanos. Agora, você pega o mundo dos humanos e aí você tem situações como a dos cananeus. Eles são herdeiros psicoespirituais de duas origens. A primeira, e olha só como é que a Bíblia é curiosa, né? A gente sabe que Deus destruiu o mundo com o dilúvio porque a terra estava infestada dessas pessoas que eram mistura de filhos de anjos caídos com seres humanos. Você pode entender isso do jeito que você quiser, porque tanto serve uma fecundação psicobiológica, espiritual e biológica, quanto serve também aquelas histórias de mulheres que iam em rituais macabros fazer sexo com vários homens, aí dali ela ficava grávida, e aquela gravidez era supervisionada por demônios. Isso acontece até hoje. Tem gente aí no Brasil, no meio artístico, que se consagrado, que a carreira dele dentro aos demônios, tudo foi dado para eles. Hollywood existe. Hollywood, tem a seita lá dos especiais, né? Aí, imagina que mesmo a terra inteira sendo destruída com o dilúvio para fazer a limpeza, alguns desses seres escaparam. Isso não está escrito claramente na Bíblia, mas aparece a partir de Deuteronômio, por exemplo, tinha uns nomes esquisitos. Os Enaquins, os Uzins, os Emins, tudo terminado em Emins, que eram variantes dos Nefilins, que eram os descendentes dos anjos caídos que quiseram fazer o seu reino na terra. E esse povo se concentrou entre os povos que descenderam de Canaã, um neto do Noé, que não povoou a África. Nós temos uma pregação sobre isso tudo, depois vocês procurem lá. O cananeu que nos habita, chama isso. Eu não vou entrar nesse assunto, porque daí a gente foi longe. Mas esse povo que não era africano, na verdade eles ocuparam aquele lugar hoje onde é Israel, que não tem nada a ver com a África, é a Ásia. O Feliciano falar que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé é mentira. O ancestral amaldiçoado por Noé foi o Canaã, que nem foi amaldiçoado por Noé, ele foi constatado. Ai! Eu estou vendo que vocês zombando de mim, tem uma coisa pior aí. Você herdou aquela coisa lá diante do dilúvio da qual Deus nos tirou. Você gosta disso. E aí agora eu estou vendo o que vai acontecer no futuro, mas a salvação é que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Mas os cananeus, os descendentes de Canaã, vão ter que ser exterminados lá na frente, porque eles estão vivos. Mas como é que Deus faz isso? Que culpa tua cananeia tem de nascer descendente desse povo? Nenhuma, não tem culpa nenhuma. Mas o ser humano é ser humano. Tanto é que o ser humano é ser humano que você tem famílias onde os homens de bem faziam 24 filhos, uma mulher só. A minha avó morreu com 42 anos e tinha uns 24 filhos. Quer dizer, a metade da vida dela foi parindo, né? Morreu, ela, quer dizer, eu já estou sobrevivendo há um ano, né? Ela morreu, eu estou com 42. Ela morreu da minha idade. Eu tenho 3 filhos, todo mundo acha muito, né? Mais de 20. Chegou uns 24. É porque alguns morreram, mas 20, cara, eu tenho 3 filhos. Por que a maioria de vocês não tem? Porque Deus deu um poder de decisão a vocês, vocês não precisam ter filho. As mulheres hoje admitem que elas não querem filhos. Não tem problema, elas não são menos mulheres porque não querem ter filhos. No mundo superlotado desse, tem filho quem quer. Quando Deus quer, tem. Mas quando Deus não quer, Ele te deu a liberdade de controlar. Mas vocês aqui têm poucos filhos porque vocês têm a licença de ter poucos filhos. Então, a superlotação, o esvaziamento da humanidade está nas mãos das pessoas. Né? Mas como a humanidade é a humanidade,
e aí uma cultura toda associada com os demônios, Deus sabe olhar os inocentes que tem no meio daquela cultura. Estava dizendo que eu já acompanhei pessoas muito sofridas, muito inocentes, muito esforçadas, mas que elas não sabiam viver uma vida fora daquilo ali. Porque depois eu ia descobrindo que eram pessoas que gerações a consagraram antes dela nascer. Ela não sabe ser outra coisa a não ser aquilo. Quem é você? Eu sou a mulher de todos. Eu nasci que eu quero dar para todo mundo. Mas você vê a pessoa tentando buscar Deus e não consegue. E quanto mais ela dá um passo para frente, 200 para trás. E você acha mesmo que eu não sei que Deus vai salvar tais pessoas? Vai. Mas fazendo uma leitura cultural de um acontecimento único na história, que houve um único dilúvio, houve uma única arca, o Filho de Deus se fez em carne uma vez por todas, e também um povo teve que ser destruído por um outro povo, por esses motivos que eu estou falando, uma única vez na história. É aqui que os crentes dançam. Porque você vai vendo, a sociedade nunca vai entender essas questões, eles não estão preocupados em explicar isso, mas a todos quantos conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como assim? Senta aqui que eu vou te contar uns segredos. Sabe aquela história dos cananeus? Você acha que eu sou um Deus safado que pode matar? Ser filho de Deus é saber dessas histórias que vocês vão saber aqui agora. Mas aí tem uns filhos de Deus que são aqueles filhos do pai do filho pródigo, o filho mais velho que não festejava. Não vem com essa historinha não, que eu acho que você bem. Não, isso não foi Deus, não. Isso aí foi invenção de judeu, querendo tomar a terra e botando desculpa que Deus mandou matar. Deus não manda ninguém fazer isso, não. Olha, uma única vez na história, naquele contexto, aquelas pessoas que descendiam de toda uma cultura patrocinada por demônios, Deus teve que falar a linguagem que a humanidade conseguia entender. Era aquela linguagem que eles conseguiam entender. Se você for fazer um estudo, não só dos cananeus, mas dos sumérios, que eram descendentes dos povos cananeus, os antigos babilônios, e até aqui na América do Sul, por exemplo, eu não posso nunca comparar o extermínio dos cananeus com a descoberta do Brasil, que os portugueses usavam essas passagens para matar os índios americanos. Coisas totalmente diferentes. Era um monte de português safado, católicos que não acreditavam em nada, e chegaram aqui e viram aquele monte de índia gostosa com os peitinhos para fora, elas toda inocentezinha lá, tudo quicando, mas eles desejaram e falaram assim, não precisa dar uma justificativa divina para isso aqui. Essas índias estão perdidas. Eles é que eram exercitados, mas as índias estavam perdidas, né? Então a gente estuda que o Senhor trouxe-nos aqui para disciplinar esse povo. É isso que eles argumentavam. E as crianças, quando produziam, bota o braço na mesa, paf! Partiu os bracinhos das crianças. Não tem isso na Bíblia, não. Na Bíblia tem aquela cena de morte na hora. Não tem escravizar, não tinha nada disso. Cortar pedaços, fazer eles produzirem para vocês enriquecerem, não tem nada disso. Nesse contexto do livro de Josué. Então, teve gente que usou isso para justificar o que aconteceu. Nós não somos herdeiros disso, né? Nós somos descendentes de negras abusadas, estupradas, indígenas, e o Senhor nos salvou apesar disso tudo. Mas essa foi uma maldição colocada pelo homem, pelos seres humanos. Agora, essa maldição que se impôs sobre os cananeus foram os espíritos que iam fazendo parceria com as pessoas e falavam assim, não, vocês são meus. Agora, o nosso texto original diz o quê? Esses povos que foram exterminados por Israel, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles nem conseguiam conhecer o Espírito Santo. O que eu estou te dizendo aqui é uma heresia do ponto de vista da moral, mas é uma verdade eterna. Quando Deus mandou Israel massacrar aqueles povos, era a única operação e linguagem de salvação que eles iriam entender. Tinha salvação ali. Por exemplo, essas pessoas que eu falei para vocês, que eu já acompanhei, que não são cananeias, mas são pessoas até que servem a espíritos malignos e não sabem deixar de gostar daquilo. Elas só vão ser salvas na hora da morte. Não existe jeito delas viverem sem aquilo. Elas são acostumadas com aquilo. Os espíritos malignos fazem parte da personalidade delas. Agora, isso eu estou falando de uma pessoa aqui e outra ali. Agora, imagina um povo todo que ocupava um pedaço da terra, que hoje é Israel lá. Tinha que existir uma operação
Era um povo até humano e inteligente. Todas as nossas letras que nós temos hoje, alfabeto, a escrita, vieram dos sumérios, dos cananeus, construções. Era um povo muito inteligente. Mas eles faziam tudo aquilo ali em nome de quê? Das divindades que os cercavam. Lá em Deuteronômio 18 fala isso: olha, quando vocês entrarem naqueles territórios e a terra está contaminada, não tem os costumes. Quais eram os costumes? Os costumes era fazer festa em grupo e um monte de gente estuprar uma moça virgem, que eles entendiam que eles iam pegar o sangue da virgem e iam ficar mais divinizados. Botavam crianças. Alguém vai falar: isso é história inventada, basta você ir a alguns rincões do planeta, que você vai ver que essas histórias não são inventadas. Só que ali são coisas produzidas pela mente humana sozinha. E mesmo ali Deus está salvando. Agora, nos descendentes de Canaã e daqueles gigantes, alguns dos quais escaparam do dilúvio, o único jeito era Deus pegar aquele povo que já vinha sendo disciplinado por ele, 430 anos de escravidão, 40 anos no deserto, muitas manifestações de sinais e maravilhas, para eles terem certeza que a ordem veio de Deus, não era a alucinação da cabeça deles. Para um crente estar com vergonha disso. Um dia eu saí lendo todos os melhores comentários que eu tenho sobre o livro de Josué. Eu comentei: gente, não é possível, Deus não faz isso, um Deus que amou não faz essas coisas. É porque é gente que parece que é mais do direito do que da fé. Porque o direito é muito letrista. Né? E com letrista, você pode ser totalmente inocente numa situação, mas tem uma lei lá que vai dizer que você é culpado e acabou. E Deus não é letrista. Deus é amor, Deus é graça. E ele é graça para entender quando numa situação histórica específica, algumas pessoas tiveram que ser salvas unicamente por meio da morte. Mas como você pode me dizer que eles foram salvos? Vamos continuar lendo aqui rapidão. Primeiro, já disse que a humanidade é a humanidade. Segundo, já que a humanidade é teimosa, Deus, ele vai falar com as pessoas pelos meios que elas conseguem ouvir. Porque Deus é amor. Por que Deus vai chegar como um ditador e fazer assim, como os crentes gostam, né? Tem um tal de culto do Manassés aí que... Olha para mim. Isso para a gente, para ficar muito claro, que não era invenção da cabeça deles. As pessoas pensavam assim mesmo. É só você ler a história de Gideão sobre os midianitas. Assim, gente, nós vamos morrer amanhã, porque eu tive um sonho essa noite, um pão de cevada rodava o acampamento. Que era uma mensagem psicológica para eles. Nós que roubamos tanto pão, agora o pão que a gente roubou deles vai voltar para nós. E aí, você vê a estratégia de guerra que Deus deu para o Gideão? Pega os 300 homens e cada um deles vai quebrar um cântaro. Já quebrou um cântaro? Pá! Agora multiplica isso por 300 vezes. Hoje de manhã estava soltando os fogos aqui e a cachorra até fez xixi na sala de nervoso. Agora imagina um povo culpado de tanta coisa errada que eles já fizeram. Ainda sonha com um pão de cevada voando no meio do acampamento. E ouve no meio da noite, com aquele monte de gente com tocha, aquele estalido, né? Aquele barulho agudo e amedrontador. Os caras, morreu. Já está todo mundo com a consciência pesada. E essas são as práticas do Senhor da guerra que escandaliza até os crentes, mas que a guerra era dele, não era daquelas pessoas. Né? Então, Deus fala por meios que aquelas pessoas conseguem entender, porque Ele não nos fez robôs. E a outra coisa que eu já falei é que aquilo ali foi uma situação específica. Agora, por que eu estou falando de uma situação que, além de ser específica, ela já passou, está lá atrás? Porque nós, que nos sentimos propagadores do amor de Deus, precisamos ter essas coisas resolvidas no nosso coração. Que Deus que é amor é esse que eu estou pregando? Então vamos a algumas verdades para a gente entender que Deus é amor. Primeiro, para algumas culturas, ou até pessoas que estão tão misturadas com espíritos malignos, a única solução é que elas deixem de existir. Ou seja, para Deus salvar aqueles povos cananeus da herança que eles não pediram, mas eles tinham, era só por meio da morte. E com isso eu não estou dizendo agora que Deus vai levantar qualquer pessoa para sair matando os outros. Estou falando daquele episódio específico e de alguns casos particulares que você conhece, como eu já citei aqui, o do Lázaro, o mendigo. Morreu mendigo, mas morreu salvo. Jesus falou isso. É melhor que você entre no céu mendigo do que ir para o inferno com suas riquezas.
É melhor que você entre no céu cego do olho direito do que com os dois olhos você vai para o inferno. É melhor você perder um casamento que você lutou tanto do que ser casado e perdido. Ele não disse essas palavras assim, mas ele estava dizendo isso para a vida em geral, que a gente valoriza casamento, a gente valoriza culto, a gente valoriza moral, a gente valoriza versículo. Deus está assim, não, vocês têm que valorizar andar comigo. Bem-aventurados sois, vocês serão pessoas rodadas em aventuras. Quando você achou que já aprendeu, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca entendeu. Porque vocês são bem-aventurados, bem rodados na aventura. Né? Segundo, qual que é a estrutura psico-espiritual dessas pessoas? Por que eu falo psico-espiritual? Porque tinha a personalidade deles misturada com a opressão maligna sobre a qual eles viviam. E aí, primeiro, um Deus só poderia ser verdadeiro se ele tivesse o poder de matá-los. Por isso Deus usou a linguagem da morte para aqueles povos. Segundo, o fato de eles terem morrido massacrados não significa que todos foram para o inferno. Pelo contrário. Chega o contador do diabo e fala que descobriu que Deus matou 30 mil na Bíblia. Vamos supor que seja verdade. Depois eu te digo, Deus salvou 30 mil. Agora o diabo só matou 3 mil. E levou com ele bilhões e bilhões. Está vendo como é que a gente não pode ficar parado na imagem nem da letra? Terceiro, qual é a estrutura psicoespiritual deles? O que parece violência aos olhos deles, era visto como rotina. Basta você ver isso nos dias de Davi. Olha a rotina dos caras. Os caras queriam disputar força. Isso eram israelitas. Imagina o cananeiro. Disputar força. Quem é por Davi? Quem é valente aqui junta? Aí juntou uma carreirinha de 12. 12 de um lado, representando a tribo de Israel, e 12 do outro lado, cada um pôs a espada no pescoço do outro. Quem é valente? 24 homens arrancaram a cabeça uns dos outros e caíram. Olha a mentalidade desse povo. Deus não é estuprador de almas, ele é salvador das almas. E aí, para salvar as almas, ele vai falando aquilo que as almas conseguem entender. Por isso que alguns aqui foram salvos numa idade tão nova e outros numa idade mais avançada, mas não tem problema. Todos entenderam e compreenderam o amor de Deus. E tudo no seu devido tempo. Eu lembro do Léo quando estava querendo que algumas pessoas queridas da vida dele fossem salvas. E Deus quase falava para ele, calma, eu te salvei no ouvido, mas cada um vai ser salvo na hora que estiver salvo. Eles já são meus. Olha, lembra, se Deus está dizendo que vai salvar, é porque já é dele. Não se preocupe. É só uma questão da ficha cair com o tempo. Mas já são deles. Olha, o Deus que faz isso com a gente que está vivo, você acha mesmo que ele não salvou aquela cabra maiada que morreu? A gente não gosta que eles sejam salvos, porque a gente diz, eu estou pagando preço, e aquele cara foi lá, morto no meio do ritual e foi para o céu. Claro, ele não recebeu a graça que você recebeu de entender as coisas em vida, no dia a dia. Deus é amor. Né? Aí olha só, quais são os meios, no caso aqui, através dos quais Deus salva? Aquelas culturas, como algumas outras existem, elas tinham, uma das coisas que elas tinham para provar que Deus era isso, ó. O povo que conseguia matar é o povo do Deus verdadeiro. Os cananeus tinham essa cultura. De maneira que, quando Deus diz para o povo, vá lá e mata de uma vez, Deus sabe do que ele está falando. Que aquele povo que foi morto tinha essa cultura. Se não matar, o Deus, ele não é Deus e nós vamos acabar com tudo. Como Israel ficou com dó, em alguns momentos, de praticar essa ordem de Deus, eles tiveram maior dor de cabeça com os filisteus, que eram outros descendentes dos cananeus. Ficaram com dó dos filisteus. O que os filisteus fizeram? Invadiram as plantações dele, começaram a afrontar, até que chegou Davi naquela história que vocês conhecem. Isso para a gente, para ficar muito claro, que não é invenção da cabeça deles. As pessoas pensavam assim mesmo. É só você ler a história de Gideão sobre os midianitas. Gente, nós vamos morrer amanhã, porque eu tive um sonho essa noite, um pão de cevada rodava o acampamento. Que era uma mensagem psicológica para eles. Nós que roubamos tanto pão, olha a estrutura psico-espiritual de quem sobreviveu, imagina de quem morreu, né? Então, o que parecia violência aos nossos olhos, na verdade era rotina para eles, e dentro dessa rotina é que eles conseguiram entender a mensagem eterna de Deus. Porque nós acabamos de ler aí que a prostituta Raabe, olha para você ver, a sentença para o povo dela era a morte. Mas ela, como indivíduo,
escondeu os homens. Falou assim, gente, a cidade está em pânico. Está todo mundo desmaiado. Ninguém sai nem entra, porque eles ouviram a fonte de vocês. Aí olha só que legal, aquele indivíduo chamado Raabe, Deus salvou da morte terrena. Não sei se você sabe, os estudiosos da Bíblia, a Raabe acabou se tornando uma ancestral do rei Davi, porque ela casou com pessoas que deram origem ao Boaz, né? Que por outro lado se casou também com a Moabita, chamada Ruth, e a Ruth foi a bisavó do rei Davi. Aí você vê, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas ela teve essa chance. Os outros que não tiveram essa chance e que morreram massacrados, podem ter certeza para o escândalo de vocês. Estão todos na glória. E como é que a gente sabe isso? Porque ela está dizendo assim, toda a cidade sabe que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Você quer ver uma confissão maior de evangelho do que essa? Eles que adoravam aquelas entidades deles morreram dizendo, o Deus deles é o Deus verdadeiro e eu quero isso para mim, pode me matar. Por isso que eles desmaiaram. Por isso não mandou ninguém ir com arma de última geração, mandou eles irem fazer volta cantando durante 7 dias. Quando você começa a entender os detalhes, ao invés de você querer ser Deus de Deus, Deus, por que o Senhor fez assim? Não, eu confio no amor de Deus, eu vou entender essa história. Quando você vai entendendo a história de dentro para fora, você fica, cara, não é que Deus é amor mesmo. Porque basta você ver uma teimosia sua para você ver que Deus é amor mesmo. Porque se ele teve paciência com a sua teimosia, imagina a teimosia de povos. Né? E fica muito claro que eles glorificavam a Deus. Se alguém puder achar um versículo aí, ela está dizendo que eles glorificavam a Deus. Aqui, ó, versículo 11 fala, o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Pronto, todo mundo salvo. Acabou. Está salvo. Né? Outra coisa, que muitos autores, quando leem essas passagens, ficam escandalizados com Deus, né? E se você for ler, eu tenho aqui um monte de referência, depois posso passar para alguém, onde mostra exatamente o contrário, que, na verdade, os israelitas quase nunca queriam enfrentar aquela situação. Imagina você chegar, as muralhas caíram, e você ver lá aquela criancinha, tão defesa aos seus olhos, você vai, então eu tenho que matar tudo, ai, que missão horrível! Mas como que eu não posso transformar isso num discurso nazista? É difícil fazer isso, né? Matar uma criancinha de cananeiro. Eles acabavam não fazendo, eles pegavam mulheres e crianças e levavam para eles. Só que eles não tinham saída, porque ou eles matavam aqueles povos, ou eles faziam o que eles fizeram. As mulheres que eles levavam, sabe o que eles faziam? Exploravam, elas viravam prostitutas na cidade. Então era melhor elas serem morridas. Porque é melhor morrer logo do que viver uma desgraça dentro de um povo de Deus. Né? Eu estou falando de uma situação específica. Agora, como que a gente pode dizer que isso foi Deus sem dar margem a um discurso nazista? Porque esse cara é doido, qualquer hora vai aparecer um aí com essa pregação dele falando que eles também foram eleitos para exterminar povos. Mentira, porque olha só, quando Deus dá uma ordem dessas, única que eu estou falando, e que nunca mais ele deu, como nunca mais ele vai destruir a terra com o dilúvio, como nunca mais ele vai nascer de uma virgem, como nunca mais ele vai trazer um homem à terra como ele trouxe Moisés, e tantos outros nunca mais que a gente poderia citar. Mas aqui, dentro desse nunca mais, quando ele deu uma ordem dessas, ele enviou o quê? Sinais extraordinários, para ficar claro que não era coisa da cabeça deles. Por exemplo, antes deles chegarem em Jericó, aconteceu uma coisa que era mais difícil do que abrir o Mar Vermelho, sabiam disso? O Mar Vermelho não foi um milagrão, não. O mar se abriu, o povo passou a pés enxutos. Agora o mar se abre, né? Depois se fecha. Agora, Deus fazer parar as águas do Rio Jordão, que rio tem que não para nunca. Então, Deus parou a água ali no meio do povo, mas ele tem que parar a nascente também. Porque o aguaceiro que ia acumulando, hein? E não parava nunca. Para um riozinho desse que tem na nossa cidade, que sai das nossas descargas. Rios de fezes. Aí, ele dividiu as águas do Rio Jordão. Outra coisa, numa batalha, aconteceu do dia ficar parado, porque a terra parou de girar, não houve nem sol nem lua, né? Outra coisa que aconteceu, a gente pode pensar aqui,
dos sinais extraordinários, tanto em relação às bênçãos agradáveis, quanto em relação aos castigos. Por exemplo, eles vieram do deserto, onde, quando alguém duvidou da autoridade de Moisés, que não foi dada por homens, foi dada por Deus, a terra se abriu. Sem Moisés mandar o povo, queima ele, Jesus, queima ele, não tem nada disso não. A terra se abriu porque quem estava ali era Deus mesmo. Né? Então, isso fica muito claro, porque não é questão de matar a qualquer preço, porque um Hitler achou que é um missionário de Deus para matar povos. Né? A carnificina apresentada nesse livro de Josué, então, como foi Deus que fez, era um ato de justiça e juízo de Deus contra aquelas nações. E era juízo no sentido principalmente de salvar. E a última coisa, ou melhor, a penúltima coisa, né? Que aí vem os defeitos humanos, porque Deus é quem fazia, do Senhor era a guerra. Eles só tinham o trabalho de pegar os despojos e talvez acabar de matar o que já estava desmaiado. Mas aí, quando você vê que Deus fez a coisa e foi Deus mesmo que fez, o que a gente faz? Ah, foi Deus que fez, mas eu vou tirar alguma coisa para mim disso. Né? Deus me deu um curso superior, eu sei que foi Deus. Não precisa fazer uma festinha com isso. Por acaso, eu estou passando na Universidade Federal de Minas Gerais pela 4ª vez, no vestibular. Vou começar a letras lá, lembra aquela letra que eu parei? Eu fiz vestibular e vou lá de novo. Terminar, porque eu quero ser professor, né? Então, vou ser professor de português, já que é isso que o governo não permite. Aí eu fiz um Enemzinho lá, à toa e tal. Mas eu falo assim, mas eu sei que isso tem a ver com palavras inefáveis de Deus na minha vida, de décadas atrás. Ou eu glorifico ou eu viro esses caras aqui, que veem Deus fazendo a coisa e falam assim, não, ele tem que mostrar para os outros povos que a gente é demais. Pega a cabeça deles e pendura no madeiro. Que é o que eles faziam. Essa ali já não era obra de Deus, né? Já era obra dos homens. O Gideão, depois de derrotar os 300 homens, o que ele faz? Ele faz para si uma escola sacerdotal e aceita culto. Aquele Gideãozinho humildezinho, igual Feliciano, humilde, bonitinho, morreu velho bobo, Nababo, sendo adorado. Olha o homem que nos livrou! Aí já não é Deus. Né? Então, eles misturavam o medo deles de obedecer a Deus com a sede de violência. Eles tinham dó de matar a criancinha, mas eles eram violentos. Eles eram violentos, tanto é que eles tiveram que se tornar cativos na Babilônia, porque uma das violências que eles faziam, pegavam muitos rapazinhos e faziam eles virarem prostitutos cultuais no templo. Prostituto cultual, imagina a cena, eu vou para o culto à noite. Aí tem uns quartos aqui em casa. E lá tinha uns rapazinhos de 12, 13, 14, 15, 16 anos, castrados, eunucos, que eram penetrados por trás e ofereciam um sacrifício a Yahvé. Você vê que, se um povo que nunca foi exterminado fazia isso, vocês acham mesmo que Deus não salvou o povo que foi exterminado? Só crente que tem raiva dessa salvação. Irmão do filho pródigo. Porque Deus é amor desses absurdos. Né? E a última coisa que eu já falei dela, mas só para fechar, é que na verdade essas guerras aí, do Senhor da Guerra, elas desenvolviam um ato de fé. E fica muito claro, tem que tanto de versículo bíblico que eu tinha anotado uma época, fica muito claro por todo o Antigo Testamento que quanto mais eles tinham fé em Deus, que os colocava naquela situação de guerra, menos eles cometiam violência. Como você vai ver no próprio livro de Josué, tem uma cidade que eles ficaram até sem graça. Mas o que é aqui? Porque as pedras rolaram não sei de onde e acabou com todo mundo. E a terra tremia e todo mundo morria de uma vez. Por quê? Deus não tinha interesse em levantar um ser humano contra o outro. Mas esses milagres do amor só acontecem quando você se deixa ser orientado por esse amor de Deus. Enquanto isso, você continua sendo de Deus, na sua vida vai ser essa vida de disputa aí. É crente querendo lucrar, é crente querendo fazer qualquer curso para ficar rico, é crente querendo expulsar demônio, mas deixa que a igreja dele converta, é crente querendo ser profeta para comer um prato de arroz em cada casa que vai. Estou negando que as coisas são de Deus? Não. Mas esse ladinho humano vai fazendo a gente virar velhos babos na fé.
Tem um pastor muito amado, que você conhece, que estava conversando comigo outro dia. Ele muito querido, muito afável, Deus deu um dom para ele. Eu nunca vi isso na vida de alguém, eu vi na vida desse pastor. Uma igreja dizendo, pastor, para de trabalhar que nós queremos pagar o seu salário. Gente, isso é obra de Deus. Mas esse pastor que recebeu essa palavra de Deus e que isso aconteceu no seu devido tempo, e ele está aí até hoje, ele sempre terceiriza o ministério dele, ele se sentiu humilhado com essa proposta. Aí Deus falou assim, você não vai parar de trabalhar não, essa voz do povo aí é a minha voz. Eu te separei para isso. Aí ele conta, com todo orgulho. Mas aí, quando isso aconteceu, o irmão dele roubou a empresa dele. Ele foi forçado a largar o comércio que ele tinha, muito bem sucedido pela Ford. Aí ele conta com orgulho. Aí eu fiquei chorando de 1997 a 2004. Foi o meu choro. Ou seja, o tempo que ele podia fazer a obra de Deus, porque Deus o colocou lá, ele ficou com raiva porque Deus tirou ele da empresa dele. E o povo dizendo, não, nós temos um prazer, nós queremos o Senhor aqui com a gente. Mas ele se sentiu humilhado, aí ele entrou na política. Aí na política ele foi virando um Gideão, Deus não foi bom com ele, sai daí, vai ser reeleito, coisa nenhuma. A principal ou melhor campanha da área, perdeu. Deus o tirou de lá. Mas é um cara que vai se tornando um pouco amargurado, até carrega uns sinais físicos assim, das ansiedades. Uma pessoa que podia andar sob a proteção de Deus, vai se tornando seca, ansiosa e pode até morrer mais cedo por causa disso. É de Deus, não estou negando não. É uma pessoa de Deus maravilhosa, uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. Mas que foi aprendendo a se tornar um Jacozinho engraçadinho, de contar histórias e conseguir tudo que quer na lábia. Nem precisaria de lábia. É um homem de palavras que quando ele fala, todo mundo se apaixona. Eu sei que Deus me deu uma coisa muito legal. Mas se eu tivesse o carisma que esse homem tem, essas coisas legais que eu falo aqui, ia deixar o mundo inteiro apaixonado. Às vezes Deus não me deu isso para não acontecer isso, né? Mas eu queria que o mundo inteiro se apaixonasse por Jesus. E não pelo carisma que eu tenho ou que não tenho. Mas esse homem tem esse carisma. Que poderia falar desse amor de Deus com tanto carisma. E morrer tão velho quanto humilde. Mas o que a gente faz? A gente mistura o nosso ego com a obra que Deus nos confiou. E a gente seca. Ressecando. Nossa, então por que essa palavra de domingo à noite? Para dizer para vocês, primeiro, o Deus que você disse que amou, é mesmo. Você precisa experimentar no seu dia a dia, na sua vida, nas suas vísceras esse amor. Segundo, esse Deus que a Bíblia está falando aí, que num determinado período da história, só naquele período, nunca mais Deus mandou Israel e para lugar nenhum massacrar todo mundo. Naquele período, para salvar aquelas vidas que só entendiam aquela linguagem de salvação, Deus levantou aquele povo para fazer isso, mas olha só quantas coisas divinas envolvidas. Terceiro, muita coisa que está perdida aos seus olhos, está salva e está rindo da sua dosinha. Daí tem cara que fala assim, Deus, eu posso ir lá? Eu posso ir lá? Porque diz que Jesus, quando esteve aqui na terra, o Elias e o Moisés estiveram aqui. E pena que o Pedro estava tão embaixo da cara na hora que ele não escreveu o papo, porque estavam conversando, ele, Moisés, Elias e Jesus. E Zé estava assim, meu Deus, eu estou com vergonha. Esse povo vive falando de Moisés, o senhor está aí, eles não acreditam em você. Aí daí tem canal assim, mas senhor, tem um acadêmico ali da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG que está amargurado, porque o senhor deixaram ele massacrar. Eu estou aqui todo feliz. E esse povo fazendo teologia do processo, que Deus vai aprendendo com a história da humanidade. Deixa eu ir lá. Diz, não, eles têm Alexandre, eles têm Léo, eles têm Éder, eles têm Emílio, eles têm aquele povo todo lá. E na verdade, eles entendem porque eles não estão afim. Porque é fácil, é tão básico quanto a sede. O que você faz quando você tem sede? Você bebe água, se não tiver água, você bebe até xixi de vaca, como um fotógrafo registrou lá na África. Não tinha água, tá o menino lá, pá, pulando a boca na da vaca para ver se sai pelo menos xixi para ele beber. Porque quem tem sede, bebe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem olhos para ver, vê. E quem tem sede, vem a mim e beba.
Não tem essa história de que é porque é o pregador, é porque é a Bíblia, é porque é isso, é porque tudo discurso arrapado de quem não quer crer. Quem não está com sede, porque Deus não está nem aí para quem não está com sede. Porque quem está, vem. Então a gente precisa se solidarizar com esse Deus maravilhoso. Porque Deus está acima da lei mesmo, Ele pode estar, Ele continua sendo amor, né? E porque Ele condescende com os nossos pecados e com a nossa percepção. E que mesmo naquele processo onde no momento específico aquele povo tinha um motivo para querer exterminar outros povos, cada um ali que procurasse a Deus, você viu que a prostituta Raabe procurou, ela foi salva? Cada israelita que procurasse a Deus não ia tirar uma unha de ninguém. Mas isso é um ato de fé. O que é ato de fé? De relacionalidade, de relacionamento, de confiança. Sem isso, você nunca vai conseguir ser bem-aventurado no sentido do reino da terra. Amém? Amém.